Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística e trabalho com a energia do tarô terapêutico, constelações familiares e outras técnicas aí, várias. Dependendo do que você necessita, a gente ajusta e vai fazendo aí as transformações. Peço que você, se não segue aqui este canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque quando você ativa o sininho, quando você curte, quando você deixa um comentário, eu não sumo aí do seu canal. Por quê? Porque acontece de sumir, né? Quando a gente não curte, quando a gente não compartilha, ou quando a gente não tem uma interação, o YouTube entende que você não se interessa e faz sumir aí os meus vídeos para você. Acompanhe também meu trabalho nas outras redes sociais, dê uma olhadinha lá no link da bio, lá da outra rede. Tem todo o histórico ali dos meus trabalhos, como é que eu faço, tá bom? Agendamento para as mandalas, com as 12 casas astrológicas da sua vida para 2026, com valor aí magnífico. E também criei um roteiro para 2026, com 7 áreas da sua vida: profissional, relacionamento, saúde, família, espiritualidade, oportunidades e bloqueios. E eu envio isto por foto e áudios bem explicados e profundos para você, tá bom? Tá com preço aí magnífico. Vamos lá. Hoje eu vim aqui na energia de Mãe Oxum, para quem gosta, sintoniza, né? Então, vamos lá. Trouxe 3 opções, não sei o que vai sair aqui, tá? Uma mensagem para você. 3 opções. Esta concha, este ouriço do mar aqui, a casca dele, né? E a pirita, Oxum, traz prosperidade, fertilidade, amor. Vamos lá, então. Se você está com dificuldade de entender, de escolher aqui, escute todas as opções e veja que faz sentido para você, tá bom? Vamos lá. Começando então aqui pela concha. Vamos trazer uma deusa para você, pedindo aqui aos mentores que me oriente, me guie, para que eu possa levar a mensagem melhor e mais elevada maneira possível, que possam receber clareza, intuição, despertar de consciência. Pegue somente o que fizer sentido para você. Vamos lá. Vamos lá, então, deusa Eris. Restabeleça a paz e alcance os mais belos aspectos de si. E esta mulher aqui, nua, ao redor de muita gente, né? É interessante porque eles não têm uma sintonia entre eles, né? Essa carta sempre me mostra isso, né? Parece que cada um tá olhando para um lado, fazendo uma coisa. É interessante isso. Vamos trazer arcanos maiores para esta tiragem, uma mensagem intuitiva, possa despertar, trazer luz, consciência. A torre, não saia correndo, por favor. A torre é bom. A lua e o mago. Bom, hoje eu trouxe nas mensagens rápidas da espiritualidade, lá a mensagem rápida, algo mais ou menos vai ser energia aqui. Vamos ver se isso vai fazer sentido, tá? Parece que sim. Aqui você quebra uma fase de introspecção, de busca por um equilíbrio aqui, para que você possa manifestar, né, os seus sonhos, aquilo que você quer fazer.
e reconhecer e alcançar os mais belos aspectos de si. Então aqui eu vejo você saindo de um recolhimento. Foi a mesma energia que eu senti lá naquela mensagem, tá? E o portal 1212, ele veio para nos trazer finalizações, tá? Um período aí que não foi muito fácil para muita gente, né? De recolhimento, de lidar com as sombras, de lidar com as emoções, né? As sombras são as nossas sombras, aquilo que a gente não está conseguindo consertar, não está conseguindo ver. Então aqui é o fim de um recolhimento para uma manifestação do seu poder, o mago. O mago tem todas as ferramentas para manifestar, para criar aquilo que ele quer, tá? O mago tem todos os elementos: terra, ar, fogo, água. Então aqui você está de posse agora do seu poder de forma restaurada. O que temos aqui? Sabedoria, a carta da família, curas, né? Você andou fazendo aí algumas curas do seu sistema familiar, repetição de padrões, crenças limitantes. É como se você tivesse se despido do seu ego. E às vezes essa jornada de despir o nosso ego, né? Nossa vaidade, o ego excessivo, porque o ego é bom, né? É um processo difícil, doloroso, porque a gente fica numa repetição daquilo que doeu. E aí essa repetição daquilo que doeu nos gera julgamentos, carências, né? Autocobrança, culpa. Mas é um processo necessário para que você encontre um equilíbrio. Ó, as flores. O coração. 15 de março. Pode ser uma data importante para alguém, ou em 15 de março, algo extraordinário aí vai acontecer para você, ó, o trem. Um movimento importante. Eu não sei o que você fez aí, tá? Mas ascensão, magia e lua. Aqui você foi aí o mago da própria vida, né? Você saiu, aprendeu a sair, né, do julgamento externo, trouxe aqui para você autorresponsabilidade, né? Que nada acontece nessa vida por acaso, que se você passou por determinadas situações, se nós passamos por determinadas situações, é porque de alguma maneira nós precisávamos aprender algo com isso, ou porque deixamos de fazer coisas, ou porque tomamos as decisões não tão corretas, né? Tudo é certo, não tem nada errado. É o tempo que a gente vai aprender a fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, o trajeto é mais longo, aí a gente vai, volta, faz, refaz. Até fiz um post lá no... Acho que tá em todas as redes esse post, né? Que não tem certo e errado. Que tudo o que vem na nossa vida é para trazer conhecimento, é para trazer evolução. E quando a gente toma este conhecimento como uma verdade pra gente, de que não tem nada errado, a gente aumenta a nossa vibração. Por quê? Porque a gente sai do vitimismo, a gente sai do a culpa é do outro, a culpa é disso, a culpa é daquilo, e a gente entra no processo de autorresponsabilidade e age para fazer as modificações. Vamos lá. Na energia aqui da minha querida Mãe Oxum, trouxe uma vela amarela, se conectem aí com esta vela, façam seus pedidos,
seus agradecimentos acima de tudo. Vamos lá. Um silêncio. Essa carta me veio com o nome de crenças. E ela tem vários significados, mas já me veio aqui essa palavra crenças, né? A chave, ó. Aqui você resolveu algumas crenças. Criadas lá na sua infância. Muito número 3 aqui se repetindo, que fala de comunicação, de expressão. Questões bem fortes, tá? Crenças, dores emocionais. Porque o chicote também fala de dores. Então, dores emocionais. Veio coração aqui, veio coração aqui. E olha o que eu falei? A comunicação. Estas dores que você estava carregando, que provavelmente você resolveu aqui, finalizou, eram dores que impediam você de expressar, de comunicar com equilíbrio. Porque quando a gente está movido à dor, a gente comunica de uma forma torta. Não é uma comunicação amorosa, é uma comunicação que dói, que julga, que restringe, que nega, que afasta. Então aqui você tá pronta aí para receber, provavelmente, novas relações. Um novo amor não tem aqui, tá? Conotação de coisas do passado, porque a carta da criança tá em cima. Então fala de novas parcerias, novos amores. Vocês, embaixo aqui, né, das dores emocionais, a adulta, né? E olha de novo, embaixo da carta, que é comunicação, a carta dos pássaros, que fala também de comunicação. E essa comunicação que você está resolvendo agora é uma comunicação mais leve, mais solta, mais livre. Vai começar a sentir aí desejo de criar novos projetos, de se relacionar com novos grupos. Agora com segurança. Carta do urso. Por quê? Porque quando a criança está à frente das relações, dos projetos, do trabalho, ela vai na insegurança, ela vai nas dores da criança. E agora quem vai comunicar é uma adulta segura. Uma adulta que sabe, com flexibilidade, comunicar e expressar. Cartas lindas aqui. Lindas. Meu mentor está perguntando se vocês querem saber que crenças eram essas. Provavelmente aqui vai atingir uma parte, né, de um público. Pegue somente o que fizer sentido para você. Eu vou trazer frases deste oráculo sistêmico que vai me guiar a dizer aqui o que possivelmente eram essas dores emocionais aqui. Eu não digo nem crença, tá? Bom, as crenças acabaram conduzindo a sua vida na forma que você comunicava, expressava, criava, mas através de dores da infância. Vamos ver aqui. Minha alma inclui todo o meu sistema. Aqui alguma dificuldade, tá? Com a comunicação materna. Foi isso que você trabalhou provavelmente aqui, tá? O mentor hoje tá usando essa palavra provavelmente na minha cabeça. Eu não aguento mais falar essa palavra provavelmente, tá? Mas, se ele tá usando isso, é por quê? Porque isso é uma leitura coletiva, gente. Então, você deve sentir se estas mensagens que estão sendo passadas para você é para você. Só você pode fazer a avaliação de se isso serve ou não. Não tome para si esta verdade. Desconfie. Veja se realmente faz sentido.
Eu gostaria de um lugar no seu coração. Provavelmente aqui alguma dificuldade, tá? Com a relação materna, na infância, um sentimento de rejeição, de não ter sido acolhida. Tudo isso foi muito difícil para mim. Então, dores aqui que foram difíceis para sua criança ferida, com relação a uma rejeição materna, você olhou para isso com calma, e aí você inclui, né, esta mãe no seu sistema, na sua vida, de uma maneira equilibrada. Não dá para excluir o que aconteceu com a sua criança ferida, mas dá para você ressignificar a forma que você olha para esta situação que aconteceu. Por que aconteceu isso? O que tinha por trás desta mãe? As dores desta mãe que fez ela ter atitudes ou frieza ou afastamento, ou seja lá o que for, uma comunicação aqui dura. É um entendimento. O perdão é uma ressignificação, é um entendimento que as coisas acontecem não porque as pessoas são más, pelo simples fato de ser más. Tem uns bastidores disso. Ó, eu senti muito a sua falta, estamos todos conectados pela teia do universo. E aí aqui a última frase que diz é o seguinte: eu sou grato por você cuidar de mim. Se esta mãe não foi uma cuidadora exímia, maravilhosa, teve uma coisa que ela fez muito bem. Fato é que você está vivo e nasceu. Ela te gestou, ela te deu a vida. Durante 9 meses, 8, 7, sei lá quantas semanas você nasceu. Esta mãe te deu ar, alimento, temperatura, proteção. Muitas vezes de maneira até inconsciente. Se é uma mãe que não quis a gestação, mas inconscientemente ela optou, ela escolheu levar a gestação adiante porque ela poderia ter e não fez. Então, por este simples fato, e eu sei que não é fácil, mas é um simples fato e é tudo que há, seja grato. Porque ela cuidou de você. Tá bom? E Mãe Oxum aqui, né? A energia de Mãe Oxum trazendo aqui esse cuidado, né, maternal. Gente, rejeição materna, né? Sentimento de rejeição materna não é fácil, gente. Há necessidade da gente olhar profundamente até que a gente entenda, porque a nossa criança ferida, ela não quer entender. Ela não quer entender. Então, a necessidade da gente olhar muitas vezes, até que a gente entenda nesta forma aqui, que eu trouxe para você, tá? Vamos lá. O ouriço do mar. Deusa. Gente, esqueci minha água. Uma deusa para você. Gente, vem um nome aqui de um filme, gente. Nossa. Não faz muitos anos que eu vi esse filme. Que talvez faça sentido pra você, tá? Beleza Americana. Eu acho que existe esse filme, tá? E talvez, e se eu não me engano, é um belíssimo filme. Vou até pesquisar depois o que fala sobre isso. Mas aqui foi indicado que você veja esse filme, Beleza Americana. E a carta que sai aqui é Deusa Best. Sob minha proteção vencerá os inimigos ocultos e obstáculos.
Gente, eu posso dizer hoje, depois de toda a experiência que eu tive da minha vida, vidas passadas, vidas paralelas, vida presente, simultânea, seja a vida que for. Estes inimigos ocultos e obstáculos, eles existem. Fato. Mas só tem uma coisa que eu aprendi para mim aqui, minha experiência. A gente pode passar por trabalhos de apometria, desobsessão, limpeza da alma, do espírito, do que seja. Mas essas situações ocultas, elas voltam até você limpar as suas sombras. O que te conecta a estas coisas ocultas, inimigos de vida passada, seja presente, seja o que for, são as suas crenças, bloqueios emocionais. Então, assim, a importância, sim, muitas vezes a gente não tem força de buscar uma limpeza espiritual, mas acima de tudo, buscar aonde está a raiz desta conexão. O que está te conectando a estas energias? Que sombras? E eu aprendi a fazer isso nas minhas orações, nos meus pedidos, a pedir sempre esta clareza. Não é me livre disso, eu aprendi a perguntar assim, que partes de mim se conectam com isso? Que partes de mim ainda precisam ser curadas? É perdão? É mágoa? É rejeição? É abandono? São as feridas as 5 feridas emocionais. Humilhação, traição, abandono, rejeição. Gente, o silêncio hoje tá uma maravilha. Tá um silêncio assim que, nossa, dá um acolhimento para a alma. Olha aqui, ó, as sombras, gente. Que eu não brinco no serviço, né, gente? Eremita e morte. Então, eu sinto que nessa tiragem aqui, Portal 1212, você está sendo convidado, e aí cada um vai fazer a sua avaliação, se já fez isso, se já finalizou, ou se ainda precisa finalizar. Está sendo convidado a finalizar, né? Essa conexão com os inimigos ocultos, obstáculos. Que conexão está ainda, não, que emoção ainda está te conectando aos obstáculos da vida? Eu não recebo cliente, eu não ganho dinheiro, estou com dificuldade nas relações sociais, nas amizades, nas parcerias, no amor. Que emoção está te conectando a coisas indisponíveis, erradas, traiçoeiras? Emoções primitivas, as 5 feridas emocionais. E é isso que eu aprendi na minha jornada de despertar. Passei por muitos processos de diversas coisas. Sim, inimigos de vidas passadas. Sim, credores kármicos. Sim, crenças da infância. Sim, tudo que vocês possam imaginar. E eu passei por diversos lugares, com diversas pessoas, com diversos sacerdotes, gurus, trabalhos espirituais que todos foram importantes para mim e são, porque a gente fica sem força, às vezes, para lidar com isso. Mas eu entendi que eu só ia parar de me conectar com esses obstáculos e inimigos quando eu curasse em mim as minhas dores, as minhas sombras. Aqui tem dificuldade com as relações. Toda forma de relação. E foi esta
a minha maior missão aqui comigo mesma. A justiça. Ó. Quando a gente vem com tendências... Olha, gente, quem não gosta de falar de vidas passadas, tudo bem, mas eu vou falar aqui porque eu tenho um público grande que acredita nisso, tá? Então, assim, quando a gente vem com cargas de vidas passadas, onde a gente sofreu injustiça de diversas formas, porque houveram, né, gente? Nós éramos bárbaros, era uma barbárie total, né, gente? Era degolado, era em praça pública, era queimado, era isso, era aquilo. Se a gente vem de situações onde houve muito sentimento de injustiça, a gente reencarna numa família onde de alguma forma nós vamos sofrer também esta injustiça. E aí é que tá o grande trabalho, porque ninguém veio aqui para baixo para brincar, né, gente? A passeio, a gente até pode brincar, mas eu digo assim, tem trabalho para fazer. Então, provavelmente, você está conectado a estas dificuldades, inimigos ocultos, obstáculos, pela ferida da injustiça. E a cura está, sacerdotisa, torre e força, em você. Não tem outra coisa, tá, gente? Eu só consegui entender que eu ia me curar dessas situações, parar de conectar com esses credores kármicos, inimigos kármicos. Olha, eles fizeram a bagunça na minha vida. Quando você olhar e se despedir desta dor profunda de injustiça. Mas como é que a gente faz isso, Samantha? Olha, gente, é com muito querer. É quando você já está exausta de sofrer e você decide soltar e dizer assim, já passou. Eu vou olhar para frente. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou me valorizar, eu vou me dar o melhor. Não tem outra saída. Enquanto a gente olha para essas situações de injustiça como vítima, porque eu também aprendi, e eu sempre dizia isso, desde que meu filho era pequeno, que eu passava lá um perrengue com ele, né, sozinha e tal, mãe, trabalho, filho pequeno, eu pensava, nossa, por que tanta canseira, por que tanto cansaço? E já vinha na minha cabeça assim, ó, algo eu fiz. Eu sempre puxava pra mim, gente. Algo eu fiz que eu tô aprendendo agora através do sofrimento. Então, assim, se olhar com ar de vitimismo pra trás, você se afunda no barco. Aí você atrai aqui os credor kármico, foi o que aconteceu comigo, os inimigos, o obsessor. Que aí eles fazem o quê? Uma M na vida da gente. Bloqueio de dinheiro, bloqueio financeiro, bloqueio de amizade, bloqueio de relacionamento. Então, gente, quanto mais rápido a gente entender que é curando esse sentimento, aqui, essas feridas emocionais, é o que a gente vai ir para frente, mais rápido você recebe a prosperidade. Ah, Samantha, por que eu só arranjo encrenca? As pessoas só encrenqueira na minha vida. É no trabalho, é nas relações, porque você ainda está conectada com a dor da injustiça. E isso só vai acabar quando você olhar para essas coisas do passado e entender que tudo aconteceu por uma razão. O cavaleiro, olhar para frente, caminhar para frente. Chega um momento, que eu digo por minha experiência própria, que você está tão exausta de lutar,
de tentar sair disso e não consegue, que você simplesmente solta. Pronto, se aconteceu isso foi porque tinha que acontecer. E agora eu vou fazer o melhor que eu posso com a minha vida. Ó, prosperidade volta. Fartura. Relações saudáveis. Movimento. Porque essas coisas aqui, elas acabam com o movimento da nossa vida. Olhar para trás, né? Como que você vai se movimentar para frente se você está olhando para trás? Projetos, acordos, parcerias, amizades, leveza. É o que você recebe no seu caminho quando você decide olhar para frente. Eu já atendi muitas pessoas que inúmeras vezes nos atendimentos, e eram as pessoas que mais ficavam tempo comigo. Porque eu gosto que, geralmente, assim, o que me traz paz para o coração é quando a pessoa fica pouco tempo comigo e se cura, levanta e voa, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes a pessoa fica ali. Tenho clientes de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, tá? E o que acontece? Toda sessão terapêutica, apesar de eu falar, porque eu falo mais que papagaio. Olha pra frente, vamos olhar pra frente, vamos olhar pra frente, vamos olhar pra criança, olhava pra criança, vamos olhar agora pra essa, vamos olhar. E a pessoa toda vez na sessão ficava querendo falar, remoer o que aconteceu. O que fizeram. Não que isso não seja importante, a gente precisa falar muitas vezes. Mas tem um prazo. Porque depois isso se torna obsessivo. Olhar para a dor, olhar para a dor, olhar para a dor e não sai da dor. E apesar de eu dizer isso em terapia, muitas pessoas escolhem permanecer, ficar olhando para a dor. E aí não tem o que fazer. Não tem guru que salve. A criança, ó. Novos projetos. Aqui ainda tem, tá, gente? Ainda tem aqui a sua criança ferida ainda. Quem está movendo a sua vida ainda é a sua criança ferida. Então, meu conselho é o seguinte, ó. Finalizar as dores do passado. A lua, a cruz e o caixão. Escolher os caminhos, os enamorados, escolher, decidir, fechar estas dores aqui. Isso é uma ordem que a gente dá. Quando você dá essa ordem, você decide, eu cansei de ficar falando sobre o que me fizeram, olhando, sentindo o que me fizeram. Se fizeram é porque fizeram, é porque não tinham para dar. Se aconteceu, é porque eu precisava aprender com isso. E aí essa criança aqui, ó, sai de cena. Ela desaparece. Eu enxerguei uma criança assim, desaparecendo. A ferida, né? A criança ferida. Aí fica só a tua criança, que precisa ficar, que é a criança curada, a alegre, a que se permite, a que não tem medo. É isso, tá? Vou trazer aqui também cartinha do oráculo sistêmico. Ó, agora eu tenho um lugar. Enquanto essa criança que fica sentindo que foi abandonada, que foi rejeitada, que foi injustiçada, que foi humilhada, ela se sente não pertencente, fora do lugar. Do seu lugar de merecimento. E quando você toma as rédeas da sua vida, da sua história, essa criança entende que ela tem um lugar.
Olha aqui, ó. É preciso aprender a perdoar. É difícil? É. Mas mais difícil ainda é permanecer na dor, gente. O que é perdão para mim, na minha experiência de vida e como terapeuta? É você entender que ninguém faz algo ruim pelo simples fato de fazer. Essa pessoa tem alguma coisa, alguma dificuldade, sofreu algum dano. Aí tem, né, as questões, os psicopatas, os narcisistas, mesmo eles, gente. E quando a gente entende isso, a gente percebe que, nossa, só deu o que tinha. Eu fico somente com o que é meu. Às vezes você está carregando coisas aqui de uma ancestralidade toda sofrida, que era o meu caso também. Eu vim aqui, nesta terra de meu Deus, para liberar uma série de dores ancestrais. Por isso foi tão pesado para mim. Mas não é por vitimismo que eu tô falando isso. Eu escolhi passar por isso porque coisa boa também não devo ter feito aí nas vidas passadas. Então, escolher passar por estas dores me faz entender a dor dos outros, que possivelmente, olha ele mandando eu falar de novo, eu possa ter cometido em vidas passadas. E quando a gente entende isso, a gente diz, nossa, eu entrego, eu solto, eu vou viver agora, fazer diferente. Agora não há mais sofrimento. Aí acaba o sofrimento. É este entendimento que eu tento trazer aqui para algumas pessoas, as minhas sessões terapêuticas, que não conseguem entender. Então, assim, este vídeo aqui, esta mensagem aqui, a couraça, ó, nada é por acaso, você criou uma couraça de proteção, que só quem pode quebrar ela, só que uma proteção negativa, porque você não consegue se conectar com as pessoas, receber oportunidades da vida, porque essa proteção aqui você criou em você e ela está de forma energética, vibracional, física, para poder se proteger do que aconteceu na infância, ou de vidas passadas, ou seja lá o que for. Só que só quem quebra isso aqui é aquela ordem que eu disse que você dá. É isso. Se fez sentido para você, me deixa aí um beijo, um abraço, um coração. E vamos lá. Finalizando aqui, então, a couraça. E vamos para a pirita. Quem se conectou com a pirita, deusa. Vê um nome aqui que agora eu não sei, que às vezes é muito rápido. Laura ou Lauren. O autor disse uma frase aqui que eu só vou entender no contexto geral da leitura. Não sei o que é isso. Alguém aí dos Estados Unidos assistindo a minha leitura. Ele falou jogo americano. Alguma coisa vai dizer aqui. Jogo americano. Se eu não me engano, jogo americano é aquele jogo que os homens se batem um com os outros. É um jogo agressivo, né? Eurínome. Se eleve do caos e crie o seu mundo. Sim, aquele jogo americano pra mim é um caos, né? Pra mim é um caos aquilo, gente. Eu não entendo. É muita brutalidade aquilo. Mas isso não é um julgamento, mas eu
não conseguiria participar daquilo. Então aqui tem algum caos acontecendo talvez na sua vida, ó, essa deusa olhando para cima, se elevando, né, para sair de um contexto caótico. O nome aqui Jurema, eu não sei se é uma cabocla, né, que vai conduzir a tiragem, se é a sua cabocla, se você se conecta, né, com os caboclos, com as caboclas, se é o seu nome. Tem algo que precisa de tempo para entender. E o tempo é o tempo que a gente aprende, né, gente? É o tempo da gente, que a gente aprende, que a gente entende. O tempo que for. Não tem um protocolo para a gente entender algo. Mas uma coisa eu digo, a gente consegue entender mais rápido quando a gente solta o controle de tentar entender. Por uma perspectiva. Então, tem que olhar de uma forma muito ampla, porque existem inúmeras perspectivas que você pode ver. E uma delas vai fazer total sentido para este entendimento. A estrela. Uma cura, uma espiritualidade, o eremita, uma sabedoria, os enamorados. Aqui você tá cansado de viver num mundo de caos, né? Caótico. Talvez veio de uma origem familiar difícil. E aqui você se isolou de toda e qualquer forma de caos, de uma forma muito curada, muito bonita, muito inteligente, muito madura. Aqui você está criando o seu mundo particular. O que faz sentido para mim, né? É estar lá no meio do jogo de beisebol, jogo americano, naquela coisa, tudo aquilo faz sentido para mim não faz, entendeu? Talvez para você também não faça. É ficar olhando aqueles homens se agredindo, se empurrando, saindo lá cheio de contusão, de dor, de hematoma. Faz sentido? Não, não faz. Então aqui, algumas pessoas estão passando por um despertar de consciência que podem estar se julgando, né? Ah, meu Deus, agora nada faz sentido pra mim, nenhum lugar presta, nenhum lugar isso. Então assim, ó, se eleve do caos e crie o seu mundo. Porque muitas vezes, gente, eu passei também por isso, eu já não queria estar em lugar nenhum. Porque tudo ia me atingir. Tudo ia acabar com a minha energia. Só que se você está com a sua energia latente, pulsante, aberta, iluminada, você pode andar pela noite escura que for. Que nada te afeta. Não quer dizer que você precisa estar no meio do jogo de beisebol. Estou dando aqui fazendo uma analogia, mas que não vai te afetar. Então aqui talvez você se excluiu das relações sociais porque você sofreu um despertar, né? Você passou por um despertar de consciência, aonde você separou o joio do trigo, né? Isso aqui não é mais da minha energia, isso aqui não sei o quê. E agora você está aprendendo a equilibrar o julgamento, a justiça, que a gente precisa, gente, sair na rua, a gente precisa das relações. A gente precisa ganhar dinheiro, gente. E quando a gente cria uma capa de proteção do mundo, porque agora eu não quero mais me conectar com ninguém, porque senão vai atingir a minha energia que eu consegui ganhar, nem dinheiro vem. Nem namorado, nem nada aqui. Não vem. Então chega um momento, gente, que o momento chega, como eu gosto de dizer,
que a gente passa por esse despertar, que é um recolhimento interno para separar o joio do trigo, o que faz sentido para mim, o que não faz, é o jogo de beisebol, é o balé clássico, é isso faz, isso não faz, isso eu gosto, isso eu não gosto, esse filme eu devo assistir, e é ótimo, né, gente? Eu não assisto mais muita coisa porque não me faz bem. E tá tudo certo. Só que tem que ter um equilíbrio disso. Até onde isso está te afetando? As relações sociais aqui. Se você é luz, se você adquiriu luz, se você foi iluminada, se você entendeu que certas energias já não são compatíveis com você, nada vai adentrar esta tua energia que está pulsante e brilhante. Olha o caos, né? Da cachorrada aí. Gente, até mesmo, eu sou muito auditiva, né? Barulho é uma coisa que eu precisei aprender a conviver. Meu filho mesmo dizia que eu tinha um certo grau de autismo. Porque barulhos repetitivos, barulho externo, me incomodavam. Mas a gente vive numa terra que tem sons. E tá, eu posso escolher viver num lugar mais tranquilo como eu escolhi hoje, mas às vezes vai ter um cachorro da vizinha. Vou fazer o quê? Estudos, trabalho, projetos, a cruz, a lua. O que acontece, gente? Se você está tendo dificuldade com o seu trabalho, né? A lua me fala de você estar no oculto com o seu trabalho. Foi porque você criou esta... E essa pedra, ela fala de prosperidade, né? Em todas as áreas da sua vida. Foi porque você passou por um despertar, aonde você encontrou uma energia que faz sentido para você. Só que agora você não quer... Você imagina que se você for para lugares densos, você vai se contaminar com isso. E aí você cria uma proteção excessiva contra o externo. E aí nem o cliente vem. Nem as vendas acontecem. Acreditem. Eu era uma pessoa, gente, que eu, quando tinha, passava por lugares onde tinha muita gente, eu já saía me benzendo, fechando o campo. Até hoje, às vezes, eu faço isso quando o negócio é muito denso e eu posso estar mais fragilizada, eu fecho meu campo. Mas eu não posso passar o dia inteiro fazendo isso, né, gente? Até posso, mas é estressante, é cansativo, gente. Então é melhor a gente se iluminar, né? Fazer uma meditação, estar bem consigo mesmo, com os pensamentos elevados, que daí você passa pelo meio da escuridão, aí ninguém te pega. A árvore, o caixão, o chicote, a chave, o coração, a montanha. Gente, aqui não tem outra coisa, tá? Aqui... Calma que eu vou trazer mais mensagem aqui. Vou pegar até umas baralhos. Aqui você... Gente, caixão, chicote, lua, montanha. Você fechou o seu coração, você fechou a sua alma para receber do externo. Você encontrou aqui uma sabedoria da sua energia. Você encontrou aqui um jeito que você quer estar, permanecer. Mas aqui bloqueou tudo. Pense o seguinte, se você é luz, irradie luz por onde você passa. Mesmo que seja lá no meio dos cachaceiros lá.
Vou passar pelo meio dos cachaceiros, vou precisar passar pelo meio dos cachaceiros, vou precisar passar pelo meio lá da vila, lá onde tem um monte de gente. Ilumine o ambiente. Quando você ilumina o ambiente, você não recebe energia externa. Aqui você fechou totalmente seu coração para se relacionar. E aí fechou as portas até do trabalho aqui, gente. Eu sei, eu fiz isso. A flor, a cobra, o jardim. Então aqui vai ter o que vai acontecer, gente. Talvez aqui neste portal 1212, para algumas pessoas você finalizou isso, você entendeu isso. Ou vai entender agora. E aí você vai voltar a entrar aqui no meio social, só que de uma maneira agora transformada. Mais leve. Cavaleiro, voltar a se movimentar. Energia de ação aqui do homem. Novas pessoas, novas oportunidades, novas relações entrando para sua vida a partir deste entendimento. Acredita em mim, gente. Quem se protege muito é porque tem medo. E o medo é péssimo. Quanto mais você se protege, quanto mais você se protege, mais medo você tem, mais você recebe. Porque o que está vibrando ali é medo. Então, ilumine-se. A tal ponto que nada negativo vai entrar em você. Ser leve do caos e cria o seu mundo. A âncora, os caminhos e as alianças, ó. Alguém aqui fechou o caminho para as parcerias, para as relações, por conta disso, tá? Então, assim, aqui há necessidade, sim, de um entendimento. Para que você venha aqui, ó. Se você trabalhou isso no Portal 1212, já entendeu isso, ok, aqui você começa a receber novas relações. Novos relacionamentos, até um novo amor. Parcerias de trabalho. Ó, aqui eu me abro para as oportunidades inusitadas, ilimitadas. Sol, o dinheiro e os lírios. O dinheiro volta a pingar na conta. Porque você se abre para o externo. E é do externo que vai vir este dinheiro. Não é de dentro de você. Como se você fosse uma caixa eletrônica que o dinheiro vai saltar de dentro de você. Não, ele vai. Nessa terra aqui, de meu Deus, o dinheiro vem de fora. Vem das relações. Entende? Vamos trazer aqui o oráculo. Eu vou trazer aqui esse oráculo aqui das fadas para vocês. Nem vou trazer oráculo sistêmico aqui, porque aqui eu acredito que não é mais sobre... Sim, você criou uma proteção por conta, talvez, né, de questões de família, de infância e tudo. Criou o seu mundo particular por conta disso. Mas não senti que vem ao caso aqui, porque eu acho que é algo aqui que superou isso. Agora você precisa se abrir, entende? Para receber. É apenas um entendimento. Aqui, ó, o outono fala de recolhimento. A primavera, que é onde você se abre, as flores, tudo floresce, tudo cresce, tudo expande. E aqui a energia desta mulher aqui, deixando ir, né, soltando. E fala o seguinte: conforme você libera a necessidade de controle, a sua energia relaxada atrai seus desejos rapidamente. Então, assim, esse controle da autoproteção. Solte. Você tem luz, você aprendeu a ter luz, você sabe quais são os momentos em que você está fragilizada, e daí sim, então, se proteja, feche seu campo, mas você não pode viver sempre assim, excessivamente, controlando.
Seu desejo está garantido. Pratique aí, movimente. Eu falo e aparece, eu sabia? Eu senti a energia dessa carta. Pratique, pratique, pratique. Comece a praticar. Estar em lugares, óbvio, não vai em lugar tóxico, absurdamente, né? Esse jogo americano que eu senti, não faz sentido nenhum estar lá, eu não vou ir, é óbvio. Mas às vezes, por exemplo, a gente tá caminhando aqui, eu caminho na beira da praia, quando verão principalmente, é aquele público todo lá fazendo aquela farra e cerveja, e tem drogas, e tem tudo e tal, e aí eu tenho que passar por ali, gente. Vou virar as costas, vou deixar de caminhar, de passar por ali, porque, meu Deus do céu, entrar na energia do medo. Sou convidada para ir a algum lugar, gente. Às vezes uma festa, a gente precisa se descontrair também. Não vou ir porque, meu Deus, vou me contaminar. Entende? Então vai praticando essa autoconfiança em quem você se tornou. E é excedendo a sua luz, irradiando a sua luz para fora, que você não se conecta. Não é se fechando e se protegendo excessivamente. Aí você entra na energia do medo, da insegurança, e aí vai atrair todos os banhos. Aí isso só vai te confirmar que você tem que ficar no isolamento, na solidão. Ó, viu? Eu fui, passei lá e aí tô aqui, ó, cheia de coisa, de obsessor, de energia ruim. Claro! Qual energia fez você se proteger? O medo. Veja como a gente precisa pensar, né? Fora da caixa às vezes. Então é isso, gente. Tá? Finalizo aqui, deixa sua curtida se isso fez sentido pra você. Envie esse vídeo pra outras mulheres. Se inscreva neste canal, isso é muito importante pra mim. Um beijo, fiquem com Deus, até mais.